Olá pessoal, tudo bem? Professor Nando aqui de volta. Olha, eu acho que aqui a questão 87 é a última questão que a gente vai fazer, tá? Por que a última questão? Eu não achei outra questão aqui não. E essa questão aqui é sobre escala. Deixa eu ver as últimas que eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui a 78, fiz a 77. Essa aqui, a 76, solos salinos e amórficos apresentam. Me parece que essa aqui também é de geografia, ó, a 76, tá? Então, vamos fazer aqui a 76, né? E depois a gente faz a 77. Deixa eu ver se tem mais de geografia. A situação dos trabalhadores representou o capital do império, parece ser de história, mais para história. Registro de atividades associadas à figura feminina, espaço. Segundo o reinado, parece mais associada à história também. Aqui, a construção da rodovia Madeira-Mamoré, o texto, uma crítica sobre o modo de ocupação do espaço amazônico. Pode ser de geografia também, mas tá mais com cara de história, sabe? Mas pode ser geografia sim. É porque essas matérias são irmãs, né? Uma característica prática tradicional é que a geografia ela tem dois lados, né? Tem a geografia física e a geografia mais social, que a gente chama de humana. Geografia humana, né? Então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer as duas últimas questões aqui para a gente finalizar, tá bom? E aí finalizando a playlist. Essa aqui é a prova rosa do Enem 2020. Se você gostou dos vídeos, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu fiquei meio no canto aqui dessa tela, né? Eu teria que vir para cá, assim, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos continuar aqui. Vamos lá para outra, que é a última questão, penúltima e última questão, tá? Uma questão de escala e a outra questão aqui que eu identifiquei, que fala de solos, né? Fala de solos. Aqui também tem uma de geografia, também tem 83, tem bastante questão que a gente pode associar a geografia. Deixa eu achar aquela que eu estava falando lá, para a gente ir para ela. Porque quando trata de geografia, tem uma coisa ligada a solos. Deixa eu fazer logo essa aqui, ó. Essa 83 está relacionada à escala geográfica. Escala geográfica, e aí você precisaria fazer o cálculozinho, né? Ele está falando assim, ó, considerando aqui possível trajeto do voo MH370 da América da Malásia Airlines antes da queda em 2014, esse avião caiu, né? Aí ele saiu daqui de Kuala Lumpur, passou aqui fez uma rota inversa, ele em vez de ir em uma direção que ele ia, ele voltou, e aí depois de 2.500 quilômetros ele caiu, certamente sem combustível, ele caiu aqui. Ele caiu a 2.500 quilômetros da cidade de Perth. Aí, aqui a pergunta é a seguinte, ó. Considerando que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros. Então a distância aqui é 2 centímetros e aqui a gente já vê que isso deu 2.500 quilômetros. 2.500 quilômetros, bem longe, né? 2.000 quilômetros é bem longe. 2.500 quilômetros. Aí ele quer o quê? Ele diz o seguinte: considerando que a distância entre o local onde os destroços do avião foram encontrados, avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros, a escala aproximada dessa representação cartográfica é de... Então ele quer saber, na verdade, você tem que saber isso aqui para responder aqui. Tá, aqui está em quilômetros. Aí ele quer saber a tradução disso para centímetro. A tradução disso para centímetro só pode ser essa alternativa aqui, pelo que eu conferi. Ó. Só pode ser essa alternativa. A questão é de geografia, mas que envolve realmente ter algum conhecimento de matemática. Mas essa questão de escala, ela realmente é meio complexa, né? É meio complexa. Não é meu forte, admito. Mas seria esse valor aqui, ó, 125 milhões de centímetros. 1.000 milhões de centímetros, cada um centímetro, cada um centímetro. Então, essa aí seria mais ou menos essa distância aí.
em centímetro 2.500 quilômetros daria 125 milhões de centímetros no mundo real. Ele queria que você, na verdade, fizesse o cálculo, né? E aí, quando você faz o cálculo, todos os valores vão parecer com esses aqui, ó, com esses outros valores. Mas se você ver o único valor diferente, que não tem o 500 ou 5, é esse aqui. Aliás, ele tem também, né? 125 milhões. E o valor a resposta é essa aqui. Questão meio chatinha. Matemática e exata não deixa mais para pensar nem nada, tá? Vamos responder essa aqui também, ó, a 83. Deixa eu ver se eu respondo a 83 logo com vocês. Para a gente finalizar a prova rosa do Enem 2022. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui o seguinte. O Brasil e a Argentina chegaram a um acordo para redução de 10% da tarifa externa comum, TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução de quanto? De 10% da tarifa externa comum do Mercosul. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e com isso ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. Porque aí o Brasil vai poder exportar mais com essa tarifa, né? Menor, vai ganhar mais. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado no Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Então tá aí, a pergunta é: a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Então aqui ele está querendo saber qual é a característica do Mercosul, né, que viabiliza esse acordo tarifário mencionado, né? O que explica então esse acordo tarifário? Qual é a regra? Qual é a lógica? Qual é o acordo diplomático que existe que viabiliza, né, essa redução tarifária, né? A limitação da circulação financeira, né? A negociação, a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo é explicada. Quer dizer, há uma necessidade da negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul: limitação de circulação financeira, padronização da política monetária. A padronização da política monetária não, né? Funcionamento da União aduaneira, dependência da exportação agrícola, equivalência da legislação trabalhista. Não há equivalência da legislação trabalhista, não há dependência de exportação agrícola, também não há aqui, deixa eu até aqui para tirar, também não há aqui, padronização da política monetária. O Paraguai, Uruguai, Argentina e outros países têm outra moeda diferente do nosso real. Limitação da circulação financeira, também não há esse requisito. Eu marcaria aqui o funcionamento da União Aduaneira, tá? O funcionamento é a regra, é o que permite, né? Esse acordo, ele é viabilizado pelas regras do funcionamento dessa União Aduaneira, que precisa seguir essas regras aí. Eu votaria nessa questão, e você votaria em quê? Então essa aí é uma questão, né? Pode ser que eu tenha acertado, pode ser que não, vamos ver depois do gabarito, né? E é isso aí. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou encerrar por aqui. Tem mais alguma questão de geografia aqui? Pode ter mais uma parecidinha com geografia, mas eu creio que eu respondi todas aí de geografia, né? A dublagem, deixa eu ver se tem mais alguma. Se tiver aqui, eu faço agora com vocês. Mas eu não estou fazendo a questão aqui com o gabarito oficial da banca, não. Estou fazendo aqui baseado nos meus conhecimentos. Se por acaso a banca der um diferente lá, tudo bem. Mas a minha visão, porque eu também estou fazendo aqui na hora. Eu não peguei assim a prova, corrigi, vi exatamente. Não, estou fazendo como se eu fosse um aluno aqui. Mas eu tenho formação em geografia. No entanto, nesse momento fazendo aqui assim, é como se eu fosse um aluno, né?
Vamos fazer essa última aqui, que me parece muito com geografia, a questão 76, tá? A questão 76 diz o seguinte, ó. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada, eu estou fazendo a 76, então ele está falando o seguinte, as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao... Então existe um problema ambiental mencionado, ó, as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto. Tem um problema ambiental, que é o que? Solos salinos. Então existe solos salinos nessa região. Solos salinos, ele está falando de solos, está falando de regiões com problemas de solo e tudo mais. Vamos resolver a questão. Solos salinos ou amórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas próximas ao mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, ou os locais menos elevados recebem água, que se escoa dos declives adjacentes, durante a chuva que cai em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora rapidamente após se infiltrar totalmente, havendo então cada vez mais esse processo repentino, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial que com o passar dos anos provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. Então, quando a água evapora do solo, deixa o sal lá e com esse constante processo, o solo fica salino, né? Aí ele fala assim, que as atividades agrícolas envolvidas na região mencionada, aí está querendo saber qual é a região, intensificam o problema ambiental exposto, né? Qual é a região que ele citou assim? Regiões o quê? Regiões semiáridas. Isso ocorre em regiões áridas. Ocorre em regiões áridas. Ocorre em regiões áridas e semiáridas próximas ao mar. Também ocorre aonde? Também ocorre esse problema ali, ele está dizendo, ó, no Nordeste brasileiro, né? Nordeste brasileiro. Os locais menos elevados recebem a água de declives próximos, adjacentes. Então, durante as chuvas, as águas caem, então já citou ali mais ou menos, né? Então, as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental. Intensifica com as atividades agrícolas. Intensificam o problema exposto ao realizar o reflorestamento. Será que intensifica quando realiza o reflorestamento? Será que esses problemas se intensificam quando utiliza sistema de irrigação, desprezando uma drenagem adequada? Será que quando instala açude nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial? Será que é desmatar áreas de preservação permanente causando assoreamento? Será que é aplicar fertilizante de origem orgânica, modificando a química? Então, esse problema, ao se realizar atividades agrícolas, se intensificam quando? Quando é que eles se intensificam? Será que realizar reflorestamento de pinos, desrespeitando a prática do pouseio, vai fazer esse problema, vai intensificar o problema de salinização? Será que utilizar um sistema de irrigação, desprezando uma drenagem adequada, não é? Será que é quando instala açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial? Vamos ver aqui, né? Desmatar áreas de preservação permanente causando assoreamento? Olha, sem dúvida, eu não marcaria essa, né? Vou dizer qual é que eu marcaria aqui. Aplicação de fertilizante de origem orgânica, também modificando a química da terra. Fertilizante de origem orgânica ia modificar a química da terra? Dificilmente, dificilmente. Esse aqui, ó, instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Não me parece ser a certa não, tá? Utilizar sistema de irrigação desprezando a drenagem adequada. Esse problema da salinização está muito associado então
a água ali no solo, que não permanece por muito tempo e que vem de outras regiões já com sal, e aquele sal, a água evapora e o sal fica ali, né? Porque quando há um escoamento, que a água vai passando na superfície terrestre, ela vai levando sais minerais. Esses sais vão se acumulando nas regiões mais baixas. E depois que esse sal fica lá, se a região, aquela água não se mantém ali, se há muita percolação e há muita evaporação, só sobra ali o sal, né? Por isso saliniza. Então, o que que acontece? Será que realizar florestamento de pinos desrespeitando a prática do pauseio vai causar isso? Também não acredito nessa questão aqui. Então, duas alternativas relacionadas a esse problema da água: utilização de cisternas, sistemas de irrigação desprezando a drenagem adequada, né? E a instalação de açude nos grotões, retardando a velocidade fluvial. Velocidade fluvial tem a ver? Não. Não tem a ver com a velocidade fluvial, né? Tem a ver com a evaporação. E a evaporação aqui poderia estar associada a essa não drenagem adequada. Para mim, seria essa questão aqui, ó, a questão B, a B. Posso estar errado, tá bom? Mas, enfim, é isso desse professor aqui que analisou essa questão. Pode ser que seja outra lá no Enem. Como eu disse, eu não tenho um gabarito oficial, só estou respondendo as questões aí para avaliar e analisar com você e você estudar mais um pouquinho. Se você gostou das questões, todas as questões aí de geografia da prova rosa do Enem 2022 estão nessa playlist aí. Você pode dar uma olhada, ó, já estou passando aqui mostrando para você as outras questões que eu resolvi, mostrando, explicando, tá bom? Pode até ser que tenha outra questão aqui que eu não tenha visto, ó. Relação com a paisagem, religiosidade, não tem a ver com geografia, não tanto, né? Porque quase tudo tem a ver com geografia. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e distribui aí o vídeo para outras pessoas. Eu trabalhei aqui um pouco a questão da... Olha, tem uma questão aqui do IBGE. É porque sempre que eu vou passando aqui, eu sempre estou achando um aqui. E aí eu acabo fazendo essa questão. O brasileiro leva mais tempo de casa para o trabalho. A questão aqui de movimento urbano, né? Pesquisa desenvolvida retrata a dinâmica populacional, né? Tá falando aqui essa questão de geografia. Com certeza, vou fazer. Bom, brasileiro leva mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. Demora muito para chegar ao trabalho, né? Aí gasta sua vida ali no ônibus, 2, 3, 4, 5 horas. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas, São Paulo e Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho não imagina a maratona que ele enfrenta. Sai às 5 da manhã, todos os dias ele acorda, ele levanta antes das 5 da manhã. 5 da manhã, acorda às 4h30, saio de casa às 5, pego o ônibus às 5h20, treino às 5h20, chego ao Central às 6h50, se passou mais de 1 hora. Pego o ônibus e chego ao trabalho às 7h10. Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Olha que negócio, isso é verdade. Eu conheço que eu já passei pelas capitais e o fluxo de manhã é uma loucura. Você vê aqueles ônibus lotados de pessoas, 6 da manhã, 5h30 da manhã. É assim, pavoroso. Para quem mora no interior como eu falei, não quero morar nesse lugar não. Eu não sou rico, né? O rico mora bem, mas o pobre sofre nessas cidades grandes do Brasil. A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. Qual é a dinâmica populacional? Você vê que as pessoas acordam cedo, moram mais no interior. Mora mais no interior. Esse caso aqui do Marcelo, ele pega o ônibus 5h20, então ele mora num lugar distante. Aí ele chega na parte central, que é uma estação que tem lá. Ele chega na central, pega outro ônibus, né? E chega no trabalho às 7h30. E ele acorda às 4h30. Então você vê que ele vai todo dia fazendo esse movimento. Vai e volta, vai e volta. Isso aí, pessoal, chama-se... Isso aqui é geografia. Chama-se movimento pendular. Ele vai
trabalha e volta, vai e volta. Movimento pendular, tá? Letra D. Fluxo de retorno? Não, porque aí estava falando só de retorno. Ele está indo e voltando. Migração interna. Migração interna migra dentro do mesmo território, né? Mudança sazonal é quando muda a temporada. Mudança de temporada, né? A pessoa muda aqui da Bahia para ir trabalhar em São Paulo enquanto tem a colheita de cana. Aí ele volta depois. Ou para a colheita de café, depois ele volta para casa. É uma mudança sazonal, deslocamento forçado já é guerra ou acidente, acidentes, fenômenos naturais, outras coisas assim. Né? Mais uma questão aí de geografia respondida, né, pessoal? A 52, questão 52. Tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Interseccionalidade. Essa aqui pode ser para história, né? Podia ser para geografia também. Fenômeno de discriminação em raça. Sociedade contemporânea consiste em violação de direitos básicos. Pode ser para história ou sociologia. Tem algumas questões que o Enem é tudo assim. Né? Pode ser para sociologia, história, geografia ou outras disciplinas, né? E aí, pessoal, gostaram da aula desse professor? Deixa aí um comentário se você gostou, se você achou legal. E dá uma força aí. Curte, comenta, compartilha. Tá bom? Todas as aulas, todas as questões estão lá, né, na playlist. Valeu? Até a próxima.